Agora a gente traz para você um assunto que a gente está acompanhando aqui na CNN durante essa semana. O Tribunal de Contas da União abriu processo para analisar a autorização de compra de 60 próteses penianas para unidades ligadas ao Exército, compra aprovada pelo Ministério da Defesa. O relator do caso é o ministro Vital do Rego, que foi definido depois de um sorteio eletrônico. A reportagem já está lá no nosso site, você vê aí na sua tela, é cnnbrasil.com.br. O processo foi aberto depois que o deputado Elias Vaz acionou o TCU sobre essa licitação, que consta no portal da Transparência do Governo. O parlamentar chegou a pedir explicações também para o Ministério da Defesa sobre essa compra. Ao custo de R$3,5 milhões de reais, o Exército Brasileiro teria adquirido 60 próteses penianas em 3 pregões distintos, homologados em 2021, no ano passado. Procurado pela CNN, o Exército se manifestou em nota e informou que foram adquiridas 3 próteses dentro das exigências legais. Eu já chamo a nossa analista Carol Brígido para conversar com a gente sobre esse assunto, né, Carol? Eu queria que você explicasse para a gente o que acontece a partir de agora, como é que o processo corre dentro do TCU? Tem um prazo para ter uma decisão sobre esse caso? Não, Tainá, não tem prazo. Esse processo ele vai tramitar agora no Tribunal de Contas da União, que apesar de ter esse nome, não é um órgão do Judiciário, é um braço do Legislativo, é um órgão de fiscalização. Na verdade, não é um órgão de investigação criminal. Então, como não é um tribunal criminal, essa pena não vai poder ser prisão de nenhum dos eventuais culpados que sejam definidos na investigação. A pena pode ser, por exemplo, a devolução do dinheiro público, se for realmente comprovado que houve superfaturamento ou compra indevida desses produtos, e também proibição do agente público que eventualmente for condenado de ocupar cargo público. Esse processo agora ele vai ser encaminhado para uma secretaria especializada lá dentro do TCU mesmo. Essa secretaria vai analisar o caso e vai elaborar um parecer e vai levar esse parecer até o relator. O relator não é obrigado a seguir o parecer da área técnica. Ele pode pedir o arquivamento do caso, se considerar que não há elemento suficiente para seguir com a investigação, e o relator também pode determinar uma medida cautelar, no sentido, por exemplo, de determinar imediatamente a devolução do dinheiro gasto com a compra. Agora, o TCU, ele promove essa investigação e não existe essa possibilidade de punição com prisão. No entanto, os elementos colhidos a partir dessa investigação do TCU podem ser levados para um tribunal pelo Ministério Público, por exemplo, que pode abrir um outro processo, esse sim judicial, em um outro tribunal, que pode culminar numa punição mais severa dos agentes públicos que eventualmente forem considerados culpados nessa investigação. Agora, Carol, essa denúncia aí das próteses penianas vem também na esteira de uma outra denúncia que tomou conta do noticiário, até virou caso de meme, o pessoal fazendo graça com isso. Claro que a gente, lamenta por quem tem qualquer problema com disfunção erétil, é um problema grave realmente, mas agora por que Forças Armadas têm que comprar próteses penianas, remédios que seriam para tratamento da disfunção erétil também? E o próprio presidente Jair Bolsonaro defendeu essas compras. Depois a gente mostrou aqui na CNN que esse remédio não serve exatamente para esse fim. O que a gente pode observar de desdobramentos políticos? Lembrando que estamos em período de pré-campanha eleitoral e a gente está falando das Forças Armadas, que são a menina dos olhos, do presidente Jair Bolsonaro. Sim, uma coisa é o impacto político que uma notícia dessa tem. O impacto político é inegável. É claro que a oposição e os adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro e do governo dele vão usar essa compra para atacar a administração dele, no sentido de dizer que o governo não tem nada que fazer essa compra. No entanto, quem determina se essa compra foi acertada ou não, se essa compra está nos moldes corretos da legislação ou não, é o Judiciário e também o Tribunal de Contas da União.
E o tempo político é muito diferente do tempo jurídico. O tempo político é agora. Isso acontece, isso é noticiado e imediatamente isso tem impacto na imagem do governo Jair Bolsonaro. O tempo jurídico é outro. Apesar de o TCU não ter um prazo para concluir essas investigações, a gente sabe que nada vai ficar pronto nos próximos 2 meses. Isso, pelo menos 2 meses, para poder ter um início de investigação, a não ser que os relatores desses processos no TCU decidam por uma medida liminar, decidam por uma medida cautelar, no sentido de punir de determinar a devolução desses valores logo no início da investigação, sem aguardar essa investigação chegar ao fim. E no campo jurídico demora mais ainda, porque a gente sabe que ainda não existe uma ação judicial para investigar esses casos. Então, até que essa ação seja proposta ao judiciário, se é que ela de fato vai ser, ainda vai ter o tempo de abrir o processo, de iniciar uma investigação e de concluir uma investigação. Muitas vezes, quando uma investigação judicial é concluída, o tempo político já acabou. Pode ser que quando o judiciário eventualmente concluir essa investigação desse caso, pode ser que no cenário nacional as pessoas já nem estejam mais falando disso. Agora, Carol, falando sobre esses comprimidos, né, 35 mil comprimidos do genérico do Viagra, se eu não me engano, o deputado Marcelo Freixo acionou o Ministério Público, né, e alegou que teria um superfaturamento de mais de 140%. Agora a gente pode ter mais desdobramentos ainda, né, além do TCU, enfim, o que a gente deve ter além do TCU? Quando um parlamentar aciona o Ministério Público para investigar um caso como esse, e esse caso fica nas mãos do Ministério Público. Na verdade, isso ainda não está judicializado. O Ministério Público vai decidir se vai encaminhar isso para um tribunal ou não. Então, portanto, o Ministério Público, ele é o dono da ação. A gente chama assim informalmente que ele é o dono da bola. Ele vai determinar se a investigação vai começar ou se não vai começar. Por enquanto, o jogo está parado. Carol, Tainá, seja na esfera política ou na esfera criminal, uma certeza eu tenho. A CNN estará acompanhando muito de perto esses 2 casos, viu? Obrigada, a gente volta a conversar já já.